São 9h40. Nós estamos na linha com a médica oncologista, doutora Elizabeth Uhl. Doutora, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso jornal. Ontem foi Dia Mundial de Combate ao Câncer e hoje é dia da mamografia. São duas datas marcantes aí no combate ao câncer. E ontem a gente falava aqui sobre a importância, entre outras coisas, como forma de prevenção, a atividade física. Eu começo esse bate-papo, doutora, perguntando: uma vida sedentária é um fator de risco para câncer? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer novamente estar participando aqui com vocês e contribuindo um pouco com a informação relacionada ao câncer, né? Ontem foi o Dia Mundial do Câncer, como você falou aí, e só fazendo acrescentando um pouco a informação, né? Ontem foi divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, exatamente numa cerimônia emblemática lá no Instituto do Câncer, falando da estimativa para os próximos 3 anos, né? Pela primeira vez essa estimativa deixa de ser bienal, passa a ser trienal, né? Para 2020, 2021 e 2022 teremos aí uma projeção de 625 mil novos casos de câncer a cada ano, né? E respondendo a sua colocação aí, Vinícius, sem sombra de dúvida, um dos fatores que também contribui muito é o sedentarismo, tá? Entre outros. E aí a gente começa a falar exatamente o que foi divulgado ontem, né? Os hábitos de vida são fundamentais, né? Então, diminuir a ingestão de álcool, combater fortemente o tabagismo, fazer atividade física, combater a obesidade, que é uma doença, né? Isso foi uma das coisas bastante divulgadas ontem, Vinícius, nessa cerimônia, no Instituto Nacional do Câncer. Então, a obesidade está relacionada a aproximadamente 10 tipos de câncer. Então, hoje, Vinícius, para você ter uma ideia, em todos os congressos que nós vamos de câncer no Brasil e fora do Brasil, já se tem na mesa participantes médicos que tratam de obesidade, endocrinologistas, junto com a gente, oncologista, para discutir o quanto devemos combater a obesidade. Correto? Doutora Elizabeth Uhl, Paulo Noel, bom dia. Bom dia, prazer falar contigo. É um prazer, doutora. Doutora, a senhora faz um trabalho excelente aqui em São Francisco de Itabapoana, nós sabemos disso, tem conhecimento das estatísticas. Qual a maior incidência de câncer aqui no município? Olha, bom dia. Na verdade, o que a estatística mostra é o que nós vemos no dia a dia, né? Como você falou, eu sou médico oncologista e tenho o prazer de participar da Secretaria Municipal de São Francisco de Itabapoana, né? Lá no Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer Familiares, que é o NUPRAPAC. E o que nós atendemos, ele vem de encontro à projeção do Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão regulador, que é o órgão oficial do Ministério da Saúde, né? A incidência maior, né, dos tumores de câncer que nós vemos no dia a dia é o câncer de mama, né? O câncer de pulmão, o câncer de cólon e reto, né, que é o câncer de intestino. E a estatística mostra, os dados divulgados ontem, mostram que desses 625 mil novos casos, a maioria deles continua sendo de câncer de pele, né, do tipo não melanoma, aproximadamente aí 177 mil casos são só de câncer de pele, do tipo não melanoma, né, e os outros 450 mil são divididos em aproximadamente 18 tipos de câncer, que é o que foi divulgado ontem, né. Então, assim, no homem, continua sendo o câncer de próstata, o primeiro mais incidente, né, e aí seguido do câncer de intestino, né, do câncer de pulmão, do câncer de estômago e do câncer de cavidade oral, né, de boca, né. Na mulher, nós precisamos falar, como foi divulgado aí hoje, né, da questão da mamografia, né, continua em primeiro incidência o câncer de mama, e é o que nós vemos também em São Francisco, sabe, Paula? O que nós atendemos muito é câncer de mama. Câncer de intestino na mulher tem subido muito a estatística, tá? Para você ter uma ideia, na maior parte dos estados brasileiros,
o câncer de colo de útero, ele estava em segundo lugar. Eu estou sempre colocando como primeiro lugar o câncer de pele, tá? Então vamos excluir o câncer de pele do tipo não melanoma. Então, seguido na mulher vem o câncer de mama, né? Que a gente poderia dizer que é o primeiro mais incidente, excetuando o câncer de pele não melanoma, seguido do câncer de intestino. Em terceiro, o câncer de colo de útero, depois o câncer de pulmão, né? E aí o câncer de tireoide, que foi divulgado ontem como um dos mais incidentes, e nós temos visto muito também no município de São Francisco de Itabapoana, e que está coerente com a estatística de todo o estado do Rio de Janeiro. Porque com relação ao câncer de pulmão, o que mais concorre realmente é a pessoa que tem esse comportamento de rotina de fumar? Sim, 95% dos casos de câncer de pulmão, Paulo, eles estão relacionados ao tabagismo, 95%. Né? E aí a gente escuta às vezes alguém falar assim, fulano não fuma e teve câncer. Né? Então, se você fuma, você tem 95 vezes mais chance de ter câncer de pulmão, né? Isso só por si só já é um dado extremamente relevante, né, Paulo? Então, claro que existem outros tipos de câncer, mas o tabagismo, ele está relacionado a 50 tipos de doenças, né? E a gente combater o tabagismo, a gente está combatendo diversas doenças, a gente está falando de um estado de calamidade pública, né? Isso aí é uma situação extremamente grave e que nós precisamos combater. E aí eu te peço a oportunidade de falar que o município de São Francisco de Itabapoana, a prefeitura, né, municipal de São Francisco de Itabapoana, se preocupa extremamente com isso, e nós temos dentro da prefeitura um órgão que está dentro do NUPRAPAC, que é o Programa Municipal de Tabagismo. E aí eu aproveito a oportunidade para falar com você que está me escutando, você que fuma, que nós estamos lá te esperando. Tá? Basta você querer parar de fumar. Né? Esse programa, Paulo, ele está totalmente organizado dentro do NUPRAPAC. Ele é para o morador do município de São Francisco de Itabapoana. Nós vamos intensificar a divulgação desse programa. Nós fomos no Rio de Janeiro para poder trazer esse programa. Então, tem as medicações que são corretas, tem um profissional especializado, temos enfermeira, assistente social, psicólogo. Então, assim, queria te pedir até uma ajuda para que você pudesse nos ajudar para trazer esse morador que deseja parar de fumar, que nós estaremos lá esperando ele. Todo dia de manhã ele pode procurar, a assistente social vai fazer uma avaliação dele, vai fazer todo um preenchimento de uma ficha, vai fazer uma entrevista, mas é importante a gente falar, né, Paulo, que é importante que a pessoa deseja parar de fumar. Tem que partir dela esta vontade, não é? A gente só pode ajudar quem realmente deseja, porque às vezes, Doutora, Paulo, procura... Pois não? Não, pode concluir, que eu queria fazer uma outra pergunta. Porque às vezes procura um pai, uma mãe, eu gostaria que ele parasse de fumar, a gente vai escutar com toda a educação, mas tem que partir da pessoa, não é? Ela que precisa querer parar de fumar. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Jocinete Cardoso está perguntando. Bom dia. Tenho 20 dias que estou com dor no seio. Já fiz toque com as mãos, mas não achei nada, mas continua doendo. Eu vou aproveitar o questionamento da ouvinte e fazer uma pergunta à senhora. O fato de estar com dor no seio significa a presença de algum nódulo e até que ponto a gente pode comparar o exame do toque com a mamografia? Existem nódulos que não são sensíveis ao toque, que a mamografia mostra. Quando a paciente, né, a mulher, faz o autoexame e encontra um nódulo, esse nódulo já pode estar num estágio avançado, enfim, como que é essa relação autoexame, mamografia, e no caso dela, ela continua sentindo dor, pode ser um nódulo? Bom dia, Jocinete, né? Isso. Aproveitar para responder para ela. Primeiro que a gente gostaria que as pacientes acima de 40 anos fizessem o autoexame, claro, ele é importante sim, mas que ela faça a mamografia, porque existem nódulos, né? Quando você fala nódulo é porque ele já está palpável. Então a gente quer encontrar, não quer encontrar o nódulo, correto, Paulo? Vinícius, a gente quer que a paciente faça o exame anualmente e que, primeiro que ela não tenha nada, mas que se ela tiver alguma lesão, que ela seja impalpável, porque você vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, né? Então você pode fazer, por exemplo, uma mamografia e encontrar microcalcificações.
essa paciente não vai palpar nada nela, correto? Quando ela chega a palpar, é porque essa lesão já está mais avançada, como você colocou aí. Tá? Então, por isso que é importante a prevenção. Que a pessoa fala assim, para que eu vou fazer mamografia se eu não estou sentindo nada, eu não estou palpando nada? A gente não quer que você palpe nada. Você, mulher que está nos escutando, a importância de você procurar seu ginecologista anualmente, sobretudo você acima de 40 anos, para fazer a mamografia. Se você está sentindo qualquer coisa, procure um ginecologista. Aí já independe da idade, correto, Vinícius? Correto. Tá? O seu ginecologista vai avaliar. E ele vai avaliar, dependendo da sua idade, se o exame melhor indicado para você. Então, se é uma gente, olha... Sim, correto? Sim. Não, se é a mamografia, é importante procurar o seu ginecologista. Mas fazer o autoexame ainda é orientado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Sim. Assim, mas o autoexame não pode ser substituído por uma mamografia de maneira alguma, né? Como a senhora falou, a pessoa não pode esperar aparecer algo palpável no autoexame para procurar uma mamografia ou o ginecologista, né? A mamografia deve ser feita anualmente a partir de que idade? A partir de 40 anos. Tá? Existe uma diferença pequena entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Instituto Nacional do Câncer, mas nós, em consenso, a maioria de nós orienta acima dos 40 anos. Aí, se a paciente tem uma história familiar, aí a gente vai individualizar o caso, correto, Vinícius? Você vai fazer uma história com essa paciente. Às vezes ela tem 3 irmãs que teve câncer de mama, e aí com 35 anos o seu ginecologista achou que ela deveria fazer uma mamografia. Está errado? Não. O seu ginecologista individualizou aquele caso. Mas falando para a população de modo geral, acima de 40 anos, sim, fazer a sua mamografia, independente do que está sentindo. Porque pode ser diagnosticado alguma lesão, e aí eu falo, por exemplo, para que a população consiga compreender, eu fiz uma mamografia e meu médico disse que eu tenho microcalcificações. Todas microcalcificações correspondem a câncer? Naturalmente que o ginecologista, o radiologista, ele vai conseguir dar um laudo e identificar se aquela microcalcificação tem um potencial de malignidade ou não. E o seu ginecologista vai conseguir investigar e determinar com uma investigação qual o critério, o que deve ser feito para aquele caso. Não se deve entrar em desespero diante de uma microcalcificação, mas o seu ginecologista saberá conduzir e investigar caso a caso. Doutora, nós temos um ouvinte na linha aqui que quer dar um bom dia para a senhora. Quem está falando? Bom dia. Bom dia, cara. Oi? Pode falar. Já fiz exame, mas não acusa nada no exame. Mas agora eu estou percebendo que está crescendo. Não sinto nada. Mas eu já fiz cirurgia de câncer de pele. Bom, você já foi operada de câncer de pele, fez exame de mamografia, o exame não deu nada, mas sente alguma calcificação no seio. E não dói, mas essa calcificação está aumentando, é isso? Isso. Doutora, o que ela tem que fazer com esse relato aí? Vinícius, se ela tem, eu não entendi, calcificação ou se ela tem algum nódulo, alguma nódulo, lesão palpável? Que é? Se ela tem uma lesão palpável, Sim. O médico dela deve examinar, né? Porque o exame é fundamental. Eu sempre falo com as pacientes, eu não quero ver só o exame, eu não quero ver só a sua mamografia, antes eu quero te examinar. Porque o exame do médico é fundamental. A gente colocar a mão nessa mama, examinar essa axila. E se mesmo que o exame dê normal, mas a paciente sente, a gente palpa, a gente deve continuar a investigação. E aí existem vários métodos de investigação que o mastologista saberá conduzir o caso, entendeu? Então, se a paciente relata dor, mas nos exames não tem nada, vamos examinar não, essa ela nem relata dor, ela não a ligação já caiu, mas ela não relatou dor, ela está relatando que existe algo palpável. Então, se existe algo palpável, o médico deve ser consultado, né? Tem que investigar. Sem dúvida, o médico vai dizer se vai ter que fazer uma biópsia, se não tem. Se isso palpável é um cisto, isso aí, os métodos de exames vai conseguir nos ajudar. O ultrassom, por exemplo, vai dizer se tem líquido, a gente vai ficar mais tranquilo. A mamografia vai dizer se é uma lesão sólida, né? Então, assim, a gente vai avaliar caso a caso. Se aquela lesão é altamente suspeita, vai ser discutido se precisa ou não fazer uma biópsia. Então, assim, tem uma lesão palpável?
tem que ser muito mais bem vista, muito mais bem avaliada, correto? É palpável, então nós temos que dar mais atenção para aquela lesão. Olha, eu peço às pessoas que mandem as perguntas pelo WhatsApp, porque pelo telefone toma muito tempo. É verdade. Mas tem uma pessoa aqui querendo fazer mais uma pergunta. Desligou? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Meu nome é Cláudia. Cláudia, pode fazer a sua pergunta, Cláudia. Bom dia, doutora Elizabeth. Eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Eu fui a ginecologista e ela passou, eu sinto dores no seio. Ela passou uma mamografia e ultrassom. Eu fiz a ultrassom, não deu nada. Aí, será que precisa fazer mamografia? Boa pergunta, pode ser a dúvida de muitas outras pacientes. Agradeço a você, Cláudia, um bom dia, tá? Bom dia, obrigada. Doutora Elizabeth. Acontece? Cláudia e todos que estão nos escutando. O médico solicitou ultrassom. Se a paciente tem acima de 40 anos, a maioria vai solicitar um ultrassom e uma mamografia, porque são coisas diferentes, mas que se complementam. Então, eu faço ultrassonografia, mas eu preciso fazer mamografia desta paciente, sobretudo se tem mais 2 anos que ela fez. Né? Então, assim, ela fez ultrassom, não deu nada, mas ela tem que fazer a mamografia. Agora, se você me disser que a paciente tem 25 anos e o ultrassom, a médica conseguiu resolver o problema dela, ela não precisa fazer a mamografia. Mas se ela tem acima de 40 anos, sim, ela precisa fazer a mamografia. Ok. Tá? Mesmo que ela não esteja sentindo nada. Entendi. Paulo Noel. Doutora Elizabeth, o hábito de realizar atividade física faz diferença na prevenção do câncer? Sem dúvida, Paulo, faz toda a diferença. É importante a gente combater o sedentarismo. Essa estimativa do INCA, isso a gente pode conversar mais calmo, informações importantes que foram divulgadas ontem, mas algumas delas se repetem da importância da gente fazer atividade física, da gente mudar o nosso hábito. Inclusive tem uma campanha que foi divulgada desde o ano passado, e aí a Ativa reforçou ontem, que é Eu Sou, Eu Vou. O quanto que eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso mudar a minha vida e posso influenciar as outras pessoas. Então, assim, existem campanhas, nós podemos discutir isso depois. Essa campanha foi divulgada e vai ser trabalhada em cima Então, a gente precisa combater o sedentarismo, fazer atividade física, melhorar o nosso hábito alimentar, evitar estar comendo coisas condimentadas, né, preparadas, embutidas que a gente fala, evitar enlatados, procurar comer verduras frescas, legumes, procurar comer mais carne branca, diminuir a carne vermelha. Não é que não possamos comer, mas é importante a gente procurar comer também carne branca. É importante a gente pensar de evitar o álcool, da gente combater o tabagismo e pensar o quanto que eu posso, enquanto agente de saúde, também influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, uma das coisas importantes da campanha, que eu acho que eu gosto muito, é que a gente vem falando lá no Nuprapá, que a prefeitura vem estimulando cada vez mais essas campanhas de prevenção, é que nós precisamos nos colocar, a gente precisa se colocar como agente modificador dessa situação, a gente precisa combater, a gente precisa falar de prevenção. Então, assim, fazer campanhas, divulgar, chamar as pessoas, então, não só regionalismo, né? Eu, enquanto indivíduo, eu, enquanto pessoa, eu, enquanto profissional, a prefeitura, o Estado e toda a esfera federal. Todos nós precisamos estar juntos, engajados nessa campanha, porque em torno de 25% a 30% dos cânceres poderiam ser evitados com mudança de hábito. Ok, doutor, agradeço a sua parte. É muito, né? Com certeza, muito. Agradeço a participação da senhora hoje por telefone, mas olha, fica o convite para a senhora vir aqui à rádio pessoalmente. Não sei se haveria condição de, na agenda da senhora, colocar aí uma vez ao mês ou uma vez a cada 15 dias para estar aqui tirando dúvidas, esclarecendo, passando informação, como a senhora falou. A gente precisa de informação para ajudar no combate ao câncer. Tá bom? Tá bom. Um prazer. Estou à disposição. Eu acho que vai ser muito importante, porque a informação sem compartilhar não é uma informação. Eu sempre aprendi isso, que a gente precisa compartilhar a informação para que a gente possa ser um agente modificador e trabalhar junto da prefeitura, junto do Estado e de modo geral para a gente contribuir para o controle do câncer. Ok. Obrigado, doutora Elizabeth. Bom dia, valeu mesmo, hein?